Meu nome é Paula Barcelos e sou jornalista da revista Emergência. Essa é a estreia do programa Emergência em Debate. Este programa trará especialistas para debaterem assuntos importantes do setor de emergência. E nessa primeira edição, vamos falar sobre os incêndios em hospitais que têm sido constantes no país. E para falar sobre esse assunto, convidamos 3 especialistas em segurança contra incêndio. Roberto Ramos, que é coordenador da Norma Brasileira de Proteção contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Marcos Kahn, que é especialista em Engenharia de Segurança contra Incêndio e membro fundador da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. E Rogério Lin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteção Passiva. Eu quero agradecer a presença dos senhores hoje, nessa primeira edição do programa Emergência em Debate, que vai tratar desse assunto tão importante. E eu começo perguntando aos senhores como vocês enxergam a realidade do cenário de segurança contra incêndio nos hospitais brasileiros. Quais são os problemas hoje que estão em alta nos hospitais em relação à segurança contra incêndio? E começando com o Marcos. Bem-vindo ao programa, Marcos. Obrigada. Obrigado Paula, pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema tão importante, né? Eu acho sempre relevante a gente trazer à baila a segurança contra incêndio nos hospitais, não só em função das ocorrências, mas em função da pandemia também. A gente tem percebido aí um aumento crescente do número de ocorrências de incêndio nos hospitais, e a situação dos hospitais, não só no Brasil, mas principalmente aqui, realmente é muito preocupante com relação à segurança contra incêndio. Existe uma máxima que o hospital não pega fogo, e a gente tem provas, evidências que isso tem acontecido muito e tem acontecido com uma frequência muito grande. Certo. Agora a gente pergunta para o Rogério. Rogério, como é que tu enxerga essa realidade do cenário da segurança contra incêndio nos hospitais? Rogério, bem-vindo ao programa. Olá, Paula, obrigado pelo convite. É uma excelente pergunta. Realmente, toda vez que acontece um incêndio, a gente fica se perguntando, né, o que poderia ter sido feito. E existem várias medidas aí de segurança contra incêndio, tanto as ativas quanto as passivas. A minha especialidade é na área de proteção passiva. A gente tem a Associação Brasileira de Proteção Passiva contra Incêndio, que aborda esses temas. E a grande preocupação está baseada num tripé, que é garantir a segurança estrutural em situação de incêndio, garantir a compartimentação dos ambientes, então evitar que o fogo, a fumaça avancem horizontalmente e verticalmente, que a gente identifica que em hospitais é um dos grandes problemas, né, que gera essa evacuação em massa, gera essa correria, e eles têm que estar melhor preparados para isso, né? Tanto hospitais públicos quanto privados. Existem medidas que estão em regulamentações, mas existem também normas técnicas que podem ser utilizadas, podem ser cumpridas para você reduzir e mitigar esses riscos. Então, quando a gente vê uma quantidade enorme de incêndios aí, que depois o Marcos, né, o Roberto vão poder comentar um pouco mais, a gente fica de fato preocupado. E o que o Marcos comentou, durante realmente essa pandemia, os hospitais têm trabalhado a todo vapor. Então, você gera um maior risco por inúmeros fatores, né? Pela sobrecarga dos hospitais, pela questão também de ausência de manutenções, né? Pela impossibilidade de você fazer reformas e adequações aí das medidas de segurança contra incêndio. Então, tudo isso acaba gerando o quê? Fatores de riscos cada vez maiores, e as chances de mortes, né, e fatalidades aí aumenta, né? A gente tem vários exemplos aí do Hospital Badim. A gente tem vários exemplos aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, e Brasil todo, né, você tem uma quantidade enorme aí de incêndios acontecendo. Certo. Roberto, bem-vindo ao programa. Gostaria da tua opinião agora sobre essa realidade da segurança contra incêndio nos hospitais. Obrigado, Paula. Queria agradecer à revista Emergência pela oportunidade. Obrigado à jornalista Paula Barcelos. E é um prazer estar aqui junto com os meus colegas, né, de segurança contra incêndio, o Rogério Lin e o Marcos Kahn. Nós que trabalhamos aí bastante nessa questão
tanto nas questões das normas, quanto nas questões das associações envolvidas com esse segmento, né, de segurança contra incêndio. Eu vejo o segmento em si de saúde no Brasil, que já é um segmento que sofre, um segmento debilitado, como a gente sabe, né? É uma área que requer muita atenção, e aí a gente sempre entra ainda na questão mais a fundo, que é a segurança contra incêndio nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, o nosso trabalho é esse, né? Ele vem desde lá da base de criar uma norma, né? Um guia para as pessoas, digamos assim, de o que fazer quanto à segurança contra incêndio num estabelecimento assistencial de saúde. Essa é a nossa intenção, né? De dizer para as pessoas, a gente tem que ter um mínimo. E aí inicia lá no projeto, né? O Rogério mencionou muito bem, vai até lá o final na questão das manutenções dos estabelecimentos assistenciais de saúde, e a gente tem toda uma cadeia aí entre lá no projeto, quando nasce um projeto de um hospital, até lá a sua manutenção adequada, né, para a gente proteger esses pacientes. O estabelecimento assistencial de saúde é um ambiente que nós temos um agravante muito sério. As pessoas não conseguem se locomover. Então, nós temos que dar essa proteção adequada para as pessoas poderem estar protegidas de maneira eficiente, né? Nós temos que dar essa proteção, temos obrigação quanto a isso. Eu acho que esse é o nosso foco dia após dia. Certo. E vocês veem diferenças, assim, o hospital, os privados e os públicos, os investimentos são diferentes, né? Então, praticamente, a segurança contra incêndio é vista de forma diferente ou não? Pode ser com o Roberto, daí depois a gente retoma com os Marcos e o Rogério. Eu acho que no nosso caso, por exemplo, quando nós estamos trabalhando numa norma, quando nós estamos trabalhando numa recomendação técnica, né, seja de uma empresa em específico, como um fornecedor que vai trabalhar nesses estabelecimentos assistenciais de saúde, não é feita essa distinção. Mas é óbvio que a gente sabe que no mercado, né, existe, né, um nível diferente de investimento, né, dos hospitais públicos para os hospitais privados. Mas os acontecimentos que estão aí, né, todos os dias, todos os meses, em todos os estados brasileiros, nos provam o contrário, nos provam que os acontecimentos, na verdade, estão existindo tanto nos estabelecimentos públicos quanto nos privados. Então, esse eu acho que é mais um desafio para nós, né? Eu não sei se os colegas aqui concordam, mas é um desafio para nós termos levarmos essa igualdade, digamos assim, a todos os estabelecimentos, porque todos requerem o mesmo nível de proteção. Marcos, o que tu acha sobre essa questão? Assim, tu vê uma diferenciação no investimento entre público e privado? Eu acho que a questão foi bem colocada pelo Roberto, justamente nós temos a igualdade da não preocupação com relação ao risco de incêndio na maioria dos estabelecimentos assistenciais de saúde, ou seja, não se faz uma grande distinção entre um hospital público e um hospital privado. Eu acredito que os gestores estão pouco preocupados, né? Pouco consideram o risco de incêndio e as consequências da consolidação desse risco numa ocorrência real. A gente vê, claro, hospitais que estão efetivamente preocupados, não só em ter a conformidade legal, o AVCB, o certificado de aprovação, ou qualquer que seja o nome no estado da federação, né? Mas estão efetivamente preocupados com o risco de incêndio, estão gerindo, né, seus sistemas, seus projetos, as implantações, seus equipamentos, e ainda tentando fazer um treinamento adequado, manter os equipamentos e os sistemas como um todo, tanto passivos quanto ativos, em ordem. Mas, infelizmente, isso ainda está muito aquém do mínimo necessário, né? A gente tem fatores interessantes que levam, principalmente os hospitais particulares, a buscarem esse cuidado com a segurança contra incêndio,
que é a acreditação na qualidade da prestação de serviço e da segurança do paciente. Mas aí sim a gente vê uma distinção. Os hospitais privados que buscam esse tipo de qualificação em termos de serviço investem sim mais na segurança contra incêndio, e os públicos deixam isso um pouco de lado. É claro que os recursos disponíveis para esse tipo de investimento, quer seja na implementação, quer seja na operação, quer seja na manutenção dos sistemas de segurança contra incêndio, é diferenciado, é distinto. Agora, o cobertor é curto, tanto na área pública quanto na área privada. Nós temos que nos acostumar com esta realidade e conseguir trabalhar com isso com segurança. Ou seja, isso não é desculpa, né, para simplesmente a gente não conseguir aportar segurança para o paciente, para o colaborador, para quem está tendo que tendo que trabalhar num hospital. Rogério, tu gostaria de complementar? Sim, com certeza, Paula. Concordo com a visão do Roberto, com a visão do Marcos, faz muito sentido. Realmente, a gente vê que existe uma carência de conhecimentos nessa área, né? Não existe uma busca constante por se adequar às normas aí de segurança contra incêndio, e as regulamentações, né, que já existem, que tratam do mínimo necessário, acabam muitas vezes sendo ignorados, né? Então, é muito comum você ver uma série de edificações assistenciais de saúde sem a licença dos bombeiros, em vários estados, é muito comum, né? Porque o próprio bombeiro, ele sabe que muitas EAS acabam não cumprindo com o regulamento, então, ele sabe que se acontecer um incêndio lá, provavelmente eles podem também ser responsabilizados. Na verdade, existe uma grande confusão no mercado de sempre buscar a origem, né, o culpado principal. Então, se foi o gerador que pegou fogo, a culpa está somente no gerador, não na edificação que deveria ter todas as medidas de segurança. Então, isso é um problema crônico que a gente tem no Brasil para todas as edificações, né? Quando morre alguém numa edificação por conta de um incêndio, o pessoal tende, né, a ir na causa. A pessoa usou Benjamin, a pessoa deixou uma vela acesa, a pessoa esqueceu a panela no fogão e por isso que pegou fogo, né? O culpado é somente a pessoa que teve algum problema ou que não teve a instalação elétrica bem adequada. E não, a gente tem que entender que a cultura de segurança contra incêndio, ela começa lá no projeto, começa em você projetar uma edificação de forma adequada e segura contra incêndio, você adotar todas as medidas, você executar e você fazer a manutenção delas, né, de forma frequente. Então, é difícil a gente ver essa realidade nos hospitais, por quê? Em hospitais públicos, né, que nem o Marcos comentou, o cobertor é curto, é super curto, né, porque, ao mesmo tempo, você tem EAS salvando vidas todos os dias, só que ela coloca a vida dessas pessoas também em risco todos os dias, né, por conta de um incêndio. E quando a gente fala de incêndio, o que eu tenho percebido é que as medidas de compartimentação de ambientes, elas têm um papel fundamental. Então, a gente vê a fumaça se alastrando com muita rapidez em vários EAS, né? Principalmente quando você tem múltiplos pavimentos, você tem subsolo habitado, você tem uma série de condições aí que favorecem, né, a fumaça espalhar, e é por isso que essa norma NBR 16651 foi criada, né? O Marcos e o Roberto que liderou, coordenou, né, essa comissão de estudos, foi muito amplamente debatido com uma série de entidades aí do setor, né, e hoje é uma norma de referência. Então, ela foi publicada em 2019, né, me corrija se eu estiver errado, tá, Roberto? E já foi submetida, inclusive, para revisão, porque dessa norma, né, você consegue dizer qual que é o mínimo que uma EAS precisa ter, desde a questão dos elevadores de emergência, das áreas de refúgio, né, que são muito importantes em cada pavimento. Você quer deslocar o mínimo possível as pessoas de um pavimento para o outro durante o incêndio, mas você quer garantir que elas vão continuar sobrevivendo, que vão conseguir ligar os equipamentos, que as UTIs vão continuar funcionando, que nem no Badim você vê quantas pessoas morreram porque desligaram os equipamentos, né, quantas pessoas inalaram fumaça, mas tinha que sair dali, não tinha jeito. E é difícil, né? Você vê que a opção da pessoa lá era morrer ou morrer, né? Então isso que a gente tem que ter a consciência. Eu acho que hospitais públicos e privados têm muitas deficiências na questão de acesso ao conhecimento, na questão de conseguir implementar isso, né? E de certa forma
alguns devem fazer vista grossa para essas medidas. Por quê? Porque quando você quer fazer isso, depois que o hospital está todo pronto, essas medidas começam a ser mais caras do que se você tivesse projetado. Por isso que é importante que qualquer projeto de hospital, ampliação, ele já contemple todas essas medidas, né? Ele sai muito menos custoso se você fizer isso com um planejamento bem feito. Certo. Tá bom. Complementando, Paula, se tu me permite, eu acho que só aí traz também, em tudo isso que foi falado agora, a importância das associações, né? Tanto da ABDEH, aqui representada pelo Marcos, quanto a ABPP, né? Associação Brasileira de Proteção Passiva, sendo representada pelo Rogério. As associações têm um papel fundamental nisso, né? Nós temos que levar esse conhecimento a todos. Muitas vezes, né, o ambiente hospitalar, o administrador hospitalar já tem tanta coisa em se preocupar, né? Aqui a gente está colocando mais uma ainda, que é a segurança contra incêndio, né, específica. Então, a importância dessas associações e como elas são fundamentais para todo esse processo, né, de não só trabalhar nas normas, mas ter a capacidade de levar tudo isso para, né, as empresas que estão projetando, né, essas edificações, para os corpos de bombeiro, para eles terem essas informações, para as próprias empresas de manutenção terem essas informações e saberem exatamente o porquê que essas medidas estão lá, como que elas estão lá e o que deve ser feito para manter elas nos devidos lugares. Então, por isso a importância das associações também nesse contexto. Certo, ajuda nessa criação da cultura de segurança contra incêndio, né? Bom, vocês falaram sobre alguns problemas, algumas causas, né, desses problemas da segurança contra incêndio, mas hoje, quais são as principais causas de incêndio em hospitais? Falaram um pouco da manutenção, mas tem outras questões de treinamento dos funcionários, né? Então, Marcos, pode falar um pouquinho para a gente sobre as causas dos incêndios? Claro, Paula. Eu acho que a gente tem um cenário diferenciado no Brasil com relação a isso. Infelizmente, a gente não tem estatísticas confiáveis aqui que nos deem subsídios técnicos efetivamente para a gente conseguir mitigar os maiores riscos. Então, o que nós temos é a contabilização, e a BDH faz isso especificamente também dentro do seu plano de divulgar aí a segurança contra incêndio para os arquitetos, para os engenheiros que fazem parte aí da associação, né? A gente contabiliza fundamentalmente as ocorrências aqui em função do que é noticiado na imprensa, ou seja, não é uma estatística oficial dos corpos de bombeiros, nem da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nem da Anvisa, né, que poderiam sim desenvolver esse trabalho. A gente tenta, inclusive, fazer isso, levar a ideia para essas instituições, né? Mas hoje o que a gente percebe estatisticamente, pelo que é divulgado em mídia, portanto, não tem um amparo técnico, né, é que as causas elétricas são o maior vilão, né, são os maiores vilões nas ocorrências de incêndio nos EAS. Não nos equipamentos eletromédicos em si, né, mas sim as causas elétricas ligadas às instalações como um todo, né, principalmente com viés para as instalações de ar-condicionado, que são, digamos, mais pesadas em termos de consumo de energia elétrica. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que faz essa contabilização oficialmente com critérios técnicos, né? E, por exemplo, aponta como a maior risco dentro do EAS a parte de nutrição ou cocção, as cozinhas, né? Então, aqui a gente tem um viés bastante diferente com relação a isso, muito provavelmente por causa de manutenção. Claro que não é só incêndio em razão de causas elétricas, mas é o que se destaca. Certo. A questão da estatística no Brasil em relação à segurança contra incêndio é bem complicada de forma geral, né? Então, nos hospitais também. Agora com o Rogério.
Rogério, quais são as principais causas de incêndio, na tua opinião, nos hospitais? Perfeito, Paula. Eu concordo com o Marcos. Existe uma ausência aí de estatísticas, não somente em EAS, né, e esse trabalho que a BDH vem desenvolvendo, que o próprio Marcos, né, vem desenvolvendo também. Ele costuma ter muitos números interessantes aí que retratam, né, essa questão de incêndios. Então, vai se contabilizando o que a gente vê na mídia. E recentemente a gente teve com alguns amigos aí da Associação Abracopel, né, que é de perigos de eletricidade, e eles comentaram que eles fazem exatamente isso. Eles buscam na imprensa, eles tentam trabalhar junto, né, com a mídia, não só para levantar estatísticas, mas também para passar instruções de como reduzir e mitigar esses riscos. Então, o que eles pegam, eles estimam que é cerca de 30%, né? E daí eles tentam ampliar e buscar novos números, mas essa ausência de um número oficial traz muitas deficiências para a gente, né? Não só em EAS, como eu comentei, mas também em todos os motivos aí de incêndio, essa ausência de perícia de incêndio adequada, né? A gente vê alguns órgãos melhorando, até a Polícia Civil, quando vai investigar hoje em dia, eu tenho lido alguns relatórios onde o detalhamento tem melhorado, né? Falando sobre as medidas de segurança contra incêndio. Então, eu acho que a gente tem que fazer com que as associações estimulem isso, mas a gente tem que cobrar das autoridades também números oficiais. Isso deveria ser feito, já foi feito há um tempo atrás pela Senasp, né? Mas existe essa importância da gente identificar, não só para isso, mas incêndios florestais, incêndios em edifícios residenciais, né, incêndios em indústrias, como é que isso está sendo contabilizado? Quais são as medidas que podem ser tomadas frente a esses grandes incêndios ou frente a esses riscos, né, que a gente hoje não está tratando? E aí, quando você vai para algumas seguradoras, você sabe que elas mesmas têm estatísticas mais acuradas, né, do que os próprios governos. Então, eu concordo com o Marcos, que nessa linha mesmo, a gente tem que buscar estatísticas oficiais. Enquanto a gente não tiver isso, é muito difícil da gente ficar simplesmente apontando, apesar de elétrica parecer ser a principal causa, né? Certo. Roberto, quer complementar? Então, é baseado no que eles falaram. Eu fico surpreso, né? Fico chocado por esse ser o meio, né, que a gente busca de informações. É como que a gente ainda não tem estatísticas específicas sobre esses segmentos, sobre esse problema que a gente tem na mão, né? Porque nós temos, né, comprovadamente técnicos capacitados, empresas capacitadas, mas a avaliação, a análise não pode ser tão técnica quanto as suas capacidades, porque o que a gente recebe é simplesmente o que é noticiado, é simplesmente o que sai na mídia. Né? Enquanto, como o exemplo que o Marcos falou, né, nos Estados Unidos nós temos estatísticas de anos já, eles podem pegar esses dados, analisar tecnicamente e ver qual direção que eles devem ir, né? O que deve ser corrigido, o que se busca para a gente chegar numa melhor segurança, né, para todos. Não é só para o hospital, não é só para os pacientes, é para os bombeiros também, é para a sociedade, né, que agora não está lá, mas daqui a pouco pode estar dentro desse estabelecimento assistencial de saúde. Os bombeiros têm que estar lá constantemente combatendo alguma coisa, os próprios né, atendentes lá, as pessoas que trabalham nos hospitais, ou as pessoas que visitam os estabelecimentos todos os dias, né, todas essas pessoas estão lá diariamente. E, infelizmente, a gente não tem estatísticas, né? São dados que a gente, né, recebe, né, da própria mídia. Então, agradecimento à mídia por fazer tudo isso, né, por fazer esse papel, mas é incrível para mim, eu fico surpreso que isso é realmente, essa é a maneira como a gente leva, né, esse segmento adiante. E eu acho que a gente tem que ter, né, tem que buscar mais e mais, né, uma união entre todos esses órgãos para nós podermos dar continuidade nesse trabalho. Certo. Paula? Sim, pode falar, Marcos. Só complementando, na linha exatamente que o Roberto colocou, é fundamental a gente contextualizar isso, ou seja, por que a gente está querendo esse número? Por que a estatística é importante?
A gente falou do cobertor curto, a gente está falando de diversos riscos. A única maneira de a gente endereçar isso de uma forma eficiente é priorizar o investimento desses recursos. Se eu sei onde está pegando mais fogo, quais são os maiores riscos, e eu tenho um determinado dinheiro para investir hoje, eu vou investir onde isso me traz mais segurança. Então, vou investir na parte elétrica, ou vou investir na compartimentação, ou vou investir num novo sistema de supressão de incêndio de uma área que apresenta menor risco. Eu vou poder escolher, né, aonde eu vou colocar meu dinheiro primeiro, não que tudo não seja necessário, mas eu vou priorizar o que vai me trazer maior segurança, tanto no caso do hospital, do estabelecimento assistencial de saúde, quanto qualquer outro lugar. Então, esses números são efetivamente relevantes também, por exemplo, para o bombeiro, né? Ou para a segurança pública como um todo, ou seja, qual é o tipo de risco que tem que se endereçar, aonde o Corpo de Bombeiros tem que investir mais, aonde ele tem que botar mais tempo numa vistoria, tudo isso é função desses números que a gente está discutindo. Certo, importante, né? E a Covid, ela tem agravado essa situação? Porque tem alguns dados que do Instituto Sprinkler Brasil, eles fizeram um levantamento de que os incêndios no ano passado tiveram um aumento grande, né, nos hospitais. Então, a Covid, ela teve alguma relação com o aumento dos incêndios, na opinião de vocês, Marcos? Muito legal você trazer o nome do ISB, né, para a questão, porque a gente trabalha justamente em parceria, ou seja, o ISB com a BDH, a gente troca dados no sentido de conseguir compilar tudo isso, né? Então, é uma participação importante aí do ISB e do Marcelo Lima, particularmente, com relação à formação desses dados. Os dados dele estão corretos do ponto de vista de verificar um aumento com a Covid de 2019 para 2020 e, infelizmente, de 2020 para 2021, ou seja, na metade do ano aqui, a gente já tem um aumento de, no mínimo, 15% com relação às ocorrências do ano passado. A gente verifica isso por uma série de questões, várias delas o Rogério já abordou aí inicialmente, mas eu considero fundamentalmente as 4 questões aí, ou seja, primeiro, efetivamente, os hospitais, eles estão sobrecarregados. A grande maioria dos hospitais está sobrecarregado, tá? Claro que existem exceções, os que não estão tratando Covid estão até muito mais vazios pelo medo da população se dirigir e continuar tendo assistência à saúde, a não ser que seja efetivamente uma emergência. Muita gente tem deixado de lado cirurgias eletivas, muita gente tem deixado de lado ir a um pronto-socorro, né? E tem voltado, por exemplo, para o seu médico de família, justamente para minimizar o risco de exposição. Mas os hospitais que estão efetivamente cuidando de pacientes com Covid, né? Esses sim estão sobrecarregados. Você vê aí um maior número de pacientes, portanto, mais equipamentos eletromédicos sendo utilizados ao mesmo tempo. Esses pacientes estão demandando mais oxigênio do que a média anterior consumida por um hospital. Com hospitais ou ambientes dentro dos hospitais mais ricos em oxigênio, o risco de ignição é muito superior. Não é que a carga incêndio mudou. O que mudou foi justamente se ter mais oxigênio, ambientes mais ricos em oxigênio, você precisa, por exemplo, de menos temperatura ou menos energia, de uma maneira simplista, para conseguir começar ou manter, né, a reação da combustão, certo? Esses hospitais mais cheios, os equipamentos mais utilizados, os médicos e os manutencistas, ou seja, todo o staff, né, está muito mais empenhado nisso e sobra muito menos tempo para fazer manutenção. Está todo mundo mais cansado. Está todo mundo mais cansado, os erros acontecem muito mais. E você não vai tirar, por exemplo, meia dúzia de funcionários que estão efetivamente na linha de frente para fazer treinamento. Todos os treinamentos estão postergados. É uma mistura muito perigosa. Não só mistura explosiva, literalmente falando,
né? Mas o que a gente tem visto é a consolidação desses diversos fatores em diversos incêndios, principalmente fora do Brasil, com muitas vítimas, como os que aconteceram na Índia, por exemplo. Certo. A gestão dos hospitais tem que pensar daqui para frente nessas questões de pandemia, né? De outras realidades para deixar o hospital mais preparado para a segurança contra incêndio, né? São muitas lições que a gente está aprendendo aqui. Certo. Rogério, quer complementar? Sim, muito bem colocado pelo Marcos aí, né? Todos esses pontos aí com certeza fazem muito sentido. E eu queria adicionar uma questão desses hospitais aí de campana, hospitais que foram construídos, né, a toque de caixa, né, com módulos de container, muitos deles usando painéis sanduíches. Então, existiu uma grande preocupação nesse sentido. Por quê? Porque você construir em pouco tempo um hospital e você não ter as medidas de segurança contra incêndio adequadas, isso eleva mais ainda esse risco. E muitos desses hospitais aí utilizam materiais combustíveis, né, na sua construção, utilizam módulos que não têm a devida compartimentação, né? Eu gosto muito de tocar nesse assunto porque quando eu vi uma grande emissora falar pela primeira vez sobre compartimentação de ambientes, né, inclusive o Marcos deu entrevista, eu fiquei emocionado porque nunca tinha se falado em compartimentação. Sempre o problema foi a causa do incêndio. O problema era o gerador, não se falava de selagem porta-fogo, não se falava de damper porta-fogo, não sabia-se que a fumaça entrava pelos dutos de ventilação e que esses dutos comunicavam-se com todas as unidades autônomas, né, dessa edificação, e por isso que a fumaça começou a invadir todos os pavimentos praticamente ao mesmo tempo, né? São dutos que têm pouco volume. Então, a fumaça, ela trafega com muita facilidade por esses dutos. E se você não tem dispositivos como dampers corta-fogo que identificam através de detectores de fumaça ou outros dispositivos, e ele fecha esses dutos, evitando essa comunicação e evitando a passagem não só da fumaça, mas também do fogo, né, que escala com muita rapidez, você não vai ter sucesso na compartimentação. E aí você vai ter que evacuar com muita rapidez, né? E evacuar com muita rapidez significa que as pessoas que estão na UTI, já acamadas, como o Roberto comentou, já debilitadas, elas vão ter menos chance ainda de sobreviver. E a maioria delas vai acabar inalando fumaça. Então, quando a COVID aconteceu, né, a principal causa aí de efeitos colaterais era a dificuldade de respiração. Então, imagina você expor essas pessoas que já estão com 50%, 70%, 80% do pulmão comprometido, estão utilizando oxigênio de forma entubada, e você ainda faz a pessoa inalar qualquer quantidade de fumaça, você compromete mais ainda a saúde dessas pessoas. Então, a COVID trouxe, sim, um quadro aí de agravar, né, por todos esses motivos, e eu te diria que, ampliando não só em EAS, mas se você pensar, teve um incêndio aí no Campo Belo, num edifício residencial, onde parece que as pessoas comentaram que as portas corta-fogo ficavam abertas justamente para as pessoas não terem que tocar nas maçanetas e manter uma ventilação melhor, e isso foi devido à Covid, né? Se não tivesse a Covid, talvez essas portas estivessem fechadas. E aí o que aconteceu? A quantidade de radiação invadiu todo esse corredor, invadiu toda a escada, né, protegida, e 2 pessoas vieram a falecer nesse incêndio. Além disso, o incêndio foi tão severo que invadiu toda a parte do shaft elétrico, então a torre ficou inteira desabilitada, o fogo começou a escalar, né, por dentro desse shaft elétrico, e isso foi uma das coisas que a gente vê, né, que os edifícios residenciais, todo mundo trabalhando de casa, os edifícios estavam cheios, em horário comercial eles estão lotados, né, todo mundo trabalhando de casa, então esse é outro ponto a se considerar, né, a gente tem os hospitais saturados, mas a gente também tem as residências em horário comercial saturado. Talvez se esse incêndio acontecesse, né, ele aconteceu numa manhã de sexta-feira, era 9h30 da manhã, quando os bombeiros foram acionados. E talvez se ele fosse fora da pandemia, esse prédio estaria com 20% das pessoas e não 100% delas, né? E talvez aí a gente pudesse evitar mais mortes ou fatalidades. Certo. Roberto?
Então, e nesse ponto aí, exatamente, muito bem colocado por ti mesmo, né, Paula? Quais são as condições atuais? O que a gente faz daqui para frente? Nós tivemos aí uma amostra do que pode acontecer daqui para frente, né, onde esses estabelecimentos essenciais de saúde estão com a sua capacidade no limite ou acima dela, né, a maioria das vezes, por muito tempo. Não foram alguns dias, foram meses e meses e meses. Então, tudo isso vai ter que ser pensado agora, né? Quando nós estamos trabalhando num projeto de uma edificação hospitalar, vai ter que ser pensado, porque, né, além da capacidade das pessoas que estão lá dentro, por exemplo, o Marcos mencionou que não está sendo feito treinamento algum atualmente, provavelmente, porque né, os atendentes, os enfermeiros, os médicos já estão nos seus limites, né? De horas dedicadas ao estabelecimento. Agora nós temos, né, outros materiais, nós temos equipamentos que foram adicionados, né, nesses ambientes. Nós temos a incapacidade, por exemplo, desses atendentes adentrarem os quartos, por exemplo. E aí esses equipamentos estão nos halls, estão nos corredores, né? Isso dificulta a evacuação. Os projetos não foram pensados para isso. Então, nós temos todos esses agravantes agora que vão requerer, com certeza, né, um pensamento diferenciado daqui para frente. E isso vai exatamente, né, no que o Rogério falou agora. As condições, né, mudaram, né, a capacidade de atender essa demanda mudou, né, e esses estabelecimentos estão extremamente sobrecarregados por muito tempo. Então, essa pandemia, né, o Covid-19 veio a mostrar tudo isso, e é uma realidade, né, tanto para o EAS, quanto para as residências, quanto para os prédios comerciais. É uma realidade que vai requerer aí bastante atenção, com certeza. Certo. E o que tem sido feito nos últimos anos? Eu sei que foram feitos manuais, nós temos a norma, mas de forma geral, assim, o que vocês pontuam que tem sido feito nos últimos anos para mudar esse cenário dos incêndios em hospitais? E o que ainda precisa ser feito, na opinião de vocês? Marcos, pode começar. Oi, Paula. Pergunta bem difícil, eu queria ser o último a responder essa, não o primeiro, certo? Primeiro, eu acho que você já colocou a questão fundamentalmente da educação. O Manual de Segurança contra Incêndio da Anvisa é um pequeno passo para isso, e a norma, sim, tem uma relevância muito grande. É a primeira norma técnica brasileira a tratar do assunto, né? Uma referência para a gente começar a mudar, né, a postura dos gestores, e não só dos gestores, mas dos arquitetos e engenheiros que estão ligados ao desenvolvimento do projeto, e também dar um embasamento para as vigilâncias sanitárias verificarem a questão do incêndio e não simplesmente delegar isso para os diversos corpos de bombeiros. O trabalho dos corpos de bombeiros em verificar o mínimo necessário é muito importante, mas a gente não pode deixar de lado, e eu acho que a norma trata isso de uma maneira muito assertiva, né, que não existe uma receita de bolo, um hospital só. Quando a gente pega, por exemplo, as instruções ou as regulamentações de segurança contra incêndio dos estados, a gente vê lá, hospital, e tudo para hospital é igual. É claro que uma maternidade não é igual a um hospital geral de trauma, não é igual, por exemplo, a um hospital oncológico, né? Cada um tem suas especificidades, e a norma aborda isso de uma maneira, lembrando sim que é o mínimo necessário. Cada hospital em si tem requisitos específicos, o seu cantinho, o seu tipo de paciente, o seu tipo de atendimento, está mais perto, está mais longe, por exemplo, de um corpo de bombeiros. A gente tem que lembrar que a gente só tem efetivamente corpos de bombeiros em 14% dos municípios brasileiros. Ou seja, a grande maioria não tem nem corpo de bombeiros, né? Então, cada um tem que ser tratado de uma maneira. Eu acho que o primeiro passo é efetivamente cultura. E falta, sim, né, investimentos na parte pública e privada com relação à segurança contra incêndio. Mais que isso, a gente deveria ter políticas públicas,
né, que demandassem esse tipo de investimento. Isso não é somente foi e ainda é um dos grandes motores que faz isso funcionar fora do Brasil. Ou seja, se você não tem o seu hospital seguro do ponto de vista do paciente, ou seja, incluindo a segurança contra incêndio, você recebe, por exemplo, um valor de remuneração menor do que outros hospitais que são mais seguros. Isso vai fazer com que o pessoal efetivamente se preocupe mais, por exemplo, com a gestão da segurança contra incêndio dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Se eu recebo, por exemplo, do governo um incentivo para isso, eu tenho condições de colocar projetos de segurança efetivamente para funcionar, né? Então, falta bastante coisa. Começando da educação para programas públicos que incentivem a segurança contra incêndio nos EAS. E o que foi feito, a gente tem o manual, né? Tu é o autor do manual da Anvisa. Esse manual acho que veio trazer bastante elucidação, né, para a questão da segurança contra incêndio. É claro que é uma contribuição, uma grande contribuição que a Anvisa coloca aí com a Organização Pan-Americana de Saúde, todas as vigilâncias sanitárias, para todo o público, ele é gratuito, está facilmente disponível na internet, no próprio site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ele é o início da normativa brasileira com relação à segurança contra incêndio em hospitais, que é mais relevante no sentido de ser mandatória, né? Mas ele é um pequeno passo, falta muito para a gente fazer, né, para isso. E não é só a iniciativa pública que tem que cuidar disso, não são somente os projetos. A gente tem que ter políticas públicas, né, que façam efetivamente se ter um desenvolvimento maior nessa área, né? Eu, particularmente, gosto de sempre lembrar que a gente tem um hospital privado que preza mais por segurança, e se acontece um acidente, se acontece um incidente, uma ocorrência de incêndio, às vezes no hospital A, a população, a parte da população que é privilegiada e pode escolher entre o hospital A e o hospital B, vai ser pouquíssimo afetada. Agora, e se isso não é num hospital público? Aí você não tem escolha. Muitas vezes, e foi o caso, por exemplo, de um incêndio no hospital no interior do Paraná, a população tem que dirigir por 150 quilômetros ou se deslocar por 150 quilômetros para ter um atendimento à saúde. Imagina você tendo que fazer hemodiálise duas vezes, uma vez dia sim, dia não, ter que se deslocar 150 quilômetros para fazer esse tratamento dolorido em todos os sentidos, né? E voltar 150 quilômetros para a tua residência. Quer dizer, qual é o prejuízo que isso traz à assistência e à população? Os hospitais públicos têm que ter um nível de segurança contra incêndio maior ainda do que os hospitais privados. Certo. Rogério, quer complementar? Sim, perfeito. O que o Marcos falou é uma série de fatores, né? Então, desde as normalizações aí evoluírem, porque a norma técnica ela é uma evolução, né, do entendimento do que a sociedade quer de melhoria em segurança contra incêndio em EAS. Então, essa 16651 veio nesse sentido, é uma coisa nova, é uma coisa recente, mas é extremamente positiva, né? Porque coleta diversas opiniões de várias partes interessadas. Então, a gente está falando aí de uma série de entidades, de uma série de especialistas na área, e obviamente, tem o trabalho do bombeiro, né? O bombeiro tem que continuar fazendo essa fiscalização, eles têm que continuar se aprimorando no entendimento, no conhecimento, para que eles possam exigir de forma, né, mais adequada o que esses EAS precisam numa renovação de AVCB, numa análise de projetos. Agora, os profissionais, eles têm um papel fundamental também. Então, projetistas, engenheiros, arquitetos, se eles não fizerem a lição de casa, e eu vejo que tem muita gente com deficiências de conhecimento nessa área, com ausência de conhecimento, até de conseguir ter o entendimento de uma norma, ter o entendimento das medidas de segurança contra incêndio, conseguir projetar isso da forma adequada, se isso não nascer bem
com certeza você não vai ter segurança contra incêndio nas EAS. E essa questão de políticas públicas que o Marcos comentou é essencial, ela tem que ser estimulada para evitar novas tragédias, né? A gente está falando aí de um arcabouço aí, de uma quantidade de hospitais aí, municipais, estaduais, né? Espalhados no Brasil inteiro, e eu te diria, com grande facilidade, que a grande maioria deles está não conforme e em muitos quesitos, né? A gente não está falando somente de não ter o extintor válido ou o extintor adequadamente certificado, ou de uma porta-fogo não está fechando. A gente está falando de várias medidas, desde sinalização de emergência, o dimensionamento da rota de fuga, a questão de segurança estrutural, né, em situação de incêndio, a questão da compartimentação que a gente tanto falou, e tudo isso, o controle de materiais de acabamento e revestimento, que a gente vê de hospital utilizando material que é inflamável, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora, você vê o hospital pegando fogo pela fachada, né? Ele quis deixar o hospital bonito, mas não investiu na segurança contra incêndio. Então, você vê que aí existe uma priorização inadequada, né? Como o Marcos falou, né? Esse cobertor é curto, tem que priorizar esses recursos, mas tem que priorizar no que vai trazer segurança de fato aos hospitais. Certo. Roberto? Então, eu acho que um dos grandes passos dados, né, nesse sentido para mudar essa questão foi a publicação da norma em 2019. Né? Ela foi uma norma pioneira, né? A primeira norma brasileira de segurança contra incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde. Nós já estamos trabalhando na sua primeira revisão agora, que vai ser bem mais rígida, né? Estamos elaborando e fazendo um trabalho bem diferenciado, buscando os melhores especialistas em todas as áreas, uma representatividade da sociedade, né, bem interessante para essa norma, que é uma norma de extrema importância. E aí um lado bom da publicação dessa norma é que agora nós temos a norma, né? Nós temos a norma, pode servir como um guia para essas edificações que vão surgir, para esses projetistas, né, para esses arquitetos e engenheiros que vão trabalhar né, nesses projetos. Algo não tão bom é que, infelizmente, as normas elas demoram um pouco até que todos tenham conhecimento, até que a sociedade comece a falar sobre elas, até que os próprios projetistas tenham conhecimento de que agora nós temos uma norma, né? E aí também vai de encontro com outras medidas que estão sendo feitas que complementam a publicação da norma, até mesmo outras normas de segurança contra incêndio, né? Nós temos, né, vários membros aí ativos do CB24, que é o Comitê Brasileiro, né, de Segurança contra Incêndio da ABNT, né, como o Rogério mesmo pode atestar, que nós temos normas sendo publicadas agora num nível bem alto, né? São normas extremamente técnicas, nós temos muito mais dinamismo e é isso algo que, na verdade, a pandemia veio a contribuir. Nós temos um dinamismo muito maior na elaboração dessas normas agora. Como as pessoas não podem se deslocar, nós tendo, não que todos tenham mais tempo, né, mas nós não temos tanto tempo de deslocamento, digamos assim, para essas reuniões de norma. Então, as normas estão sendo feitas, né, nós temos mais reuniões, nós temos reuniões que estão sendo, né, compartilhadas aí com o maior número de pessoas, né, nós temos a possibilidade agora de buscar esse conhecimento, tanto lá com pessoas no sul do Brasil, quanto no norte do Brasil, que podem participar da elaboração dessas normas, e que antes não poderia ou não era o caso, digamos assim, muitas vezes. Sim, acelerou o processo, possibilitadas, né? Exato, de participação nessas normas técnicas. Então, isso veio a contribuir. Eu acho que esses passos são fundamentais, né? Como o Marcos e o Rogério falaram, a continuidade dessa educação, né? Nós temos que levar esse conhecimento a todos, né? Não só as pessoas envolvidas lá no projeto, mas até o final lá dessa cadeia, né? No treinamento, na manutenção dessas áreas, né? Que são de extrema importância nos EAS, né? Certo. Bom, nós estamos finalizando nosso programa Emergência em Debate. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês
E eu gostaria de saber se vocês querem deixar um comentário final sobre o assunto, algum recado para os nossos, para quem está assistindo o programa. Pode ser começar com o Roberto. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer ao espaço, né, esse excelente trabalho que a Emergência faz e a oportunidade que tu está nos dando de falar sobre esse assunto, que é, obviamente, né, de interesse da sociedade e de extrema importância, principalmente nesse cenário atual, né, que a gente vive. Então, muito obrigado mais uma vez. Estamos sempre à disposição para quem quiser participar da elaboração ou da revisão da NBR 16651, né? Entre em contato conosco, né? Que nós vamos ter o maior prazer em receber a todos. Quanto maior participação da sociedade, melhor. Tá bom. Rogério? Excelente. Obrigado pela oportunidade, Paula, a Revista Emergência, aí, muito bacana esse programa, eu acho que vem a somar, como o Marcos havia comentado, a gente está entrando agora num momento dessa mistura explosiva aí, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante, então fazer esse alerta, né, para todos as EASs aí, realmente conseguirem analisar, estudarem, entenderem melhor quais são as medidas de segurança contra incêndio que elas têm que adotar, né, entender e realmente se adequar, porque, como já foi falado aqui, a regulamentação de segurança contra incêndio é o mínimo exigido. Quando você tem particularidades de tipos de especialidades, né, ou tipos de atendimentos hospitalares diferentes, tudo isso pode mudar mais ainda, mas o mínimo necessário vocês têm que ter. Isso para garantir a segurança contra incêndio aí, não só dos pacientes, mas também dos funcionários, colaboradores que atuam dentro dessas EAS. Então, fazer o convite aqui para normalização, obviamente, né? Em nome da BPP também fazer esse convite para todos conhecerem a nossa associação, os cursos que a gente acaba criando aí, né, nessa área de proteção passiva, e agradecer novamente a oportunidade aí da Revista Emergência ter dado esse espaço para a gente. Certo. Marcos? Acho que é uma grande contribuição, como a gente colocou justamente na educação, o programa Emergência em Debate. Gostei muito aqui de dividir o espaço com você, Paula, com o Rodrigo e com o Roberto. Acho importante todos os pontos que a gente abordou aqui. Então, novamente, agradecer, estender o convite dos colegas, não só para participar dos diversos comitês da BNT, especialmente do CB24, aí, que a gente tem o chefe, né, o nosso superintendente, o Rogério Lim, e justamente convidar para, hoje, com grande acesso, né, que a gente consegue ter aí na internet, por favor, conhecer a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Lá vocês têm também a possibilidade de ter o acesso a diversos dos materiais de segurança contra incêndio, que são, por exemplo, divulgados, inclusive o próprio manual de segurança contra incêndio da Anvisa, né? E a gente tem um checklist no final desse manual, ou a internet tem diversos outros checklists, independente de falar de um ou de outro, eu acho que a gente precisa partir para a ação, ou seja, pega o primeiro deles, pode não ser perfeito, mas é melhor do que não fazer nada, pega o primeiro deles, dá uma volta no seu estabelecimento assistencial de saúde, né, e começa a identificar os problemas, a priorizar a atenção, ou como resolver isso, não requer muito dinheiro, a grande maioria dos problemas a gente consegue mitigar isso, né, com investimentos relativamente pequenos. Comecem a trabalhar no sentido de se ter mais segurança, a manutenção das portas corta-fogo, a manutenção das selagens, a manutenção dos dampers, a segurança elétrica, com pequenos investimentos, com pequenos trabalhos todo dia, né? Drops, a gente consegue realmente ter um aumento muito rápido da segurança contra incêndio. Vamos partir para a ação, né? Não somente ficar na ideia.
Estamos encerrando a primeira edição do programa Emergência em Debate, onde os especialistas falaram sobre os problemas da segurança contra incêndio nos hospitais no país e trouxeram sugestões para a melhoria deste cenário. Nos vemos no próximo programa.